Momento de ouvirmos a palavra do Senhor e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecer. Esse tem sido o tema das nossas mensagens. E desta feita nós vamos falar sobre integridade apesar de tudo. Portanto, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro do profeta Daniel. Uma das histórias talvez mais marcantes da palavra do Senhor, mais conhecida, a chamada aí Daniel e a cova dos leões. Livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6. Eu quero pedir aqui a atenção à igreja, uma leitura mais longa do que o nosso habitual, onde eu vou proceder à leitura do verso 1 até o verso de número 28. Eu vou repetir para que você possa encontrar, o texto já se encontra aqui projetado também. Livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6, versos de 1 a 28. Assim nos diz, então, a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste
antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuas, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, quando nós lemos essa história, sem dúvida nos remete, para aqueles que estão na igreja há mais tempo, para a nossa escola bíblica dominical, onde desde criança nós contamos essa história para os nossos pequenos, onde nós aprendemos como Deus honra o seu povo e como é importante nesse tempo entendermos que a integridade é algo valioso para nós. Entendemos que ser ético não é uma questão de um código da minha empresa, mas é uma questão e, sobretudo, um valor divino para as nossas vidas. Por que eu digo isso, irmãos, e por que pensar nisso nesse tempo? Porque nós vivemos num mundo que diz a palavra jaz no maligno. Nós vivemos num mundo em que integridade, moralidade e ética parecem palavras já estranhas ao nosso vocabulário. Afinal de contas, quando nós olhamos para o nosso país, para a nossa nação, nós vemos isso. Talvez quando nós olhamos para a política, embora a gente entenda que existem pessoas talvez honradas lá, mas a grande verdade é que sempre advém de Brasília, ah, casos e mais casos de corrupção.
E embora a gente nunca, talvez, tenha entendido muito bem muitas coisas, mas muitos de nós sabem o que que é uma CPI. Não porque a gente já tenha feito uma, mas porque nós acompanhamos várias ao longo desse tempo. Nós já vimos, prefeitos, governadores serem acusados de roubar merenda escolar. Nós já vimos serem acusados de se enriquecerem ilicitamente com obras, e daí vai. Se eu colocasse aqui, ou se você desse um Google aqui nas casos de corrupção no Brasil, a gente leria páginas, páginas e mais páginas, né. Eu estimo que, sabe quando você faz a pesquisa e fica do 1 ao 1000, né, seria do 1 a 1.000.000, e você leria páginas e mais páginas de corrupção. Mas talvez se nós olhássemos então, quem sabe, para a família, e talvez isso se repita também. Infelizmente, nós vemos casos de infidelidade conjugal cada vez, mais presentes, e pessoas se divorciando por motivos dos mais torpes possíveis. No Brasil, se celebra que é uma conquista a ideia da separação e do divórcio. Se lembrar que cada separação e divórcio traz, tanto para aqueles que separam quanto para aqueles filhos, uma grande e irreparável, perda na sua questão moral, na sua questão social e, sobretudo, dá a eles um peso a toda a família sofre. Mas talvez, se nós pensarmos então culturalmente, e talvez culturalmente nós cheguemos nas mesmas conclusões. Estamos aí no maior feriado, do nosso calendário, aquele feriado de 2 dias seguidos, em que até a própria quarta-feira ela também vai ser o quê? Reduzida. E é interessante pensar que nem é feriado de fato na segunda-feira, mas todas as empresas quase que, ah, eh a não ser algumas empresas relacionadas a serviços que não podem parar, mas quase todas as empresas dão esses feriados a todos os funcionários, mesmo não sendo feriado oficialmente. E nós muitas vezes somos conhecidos fora da nossa nação por essa festa chamada carnaval, que de boa não tem nada. Além de não contribuir para o crescimento cultural e social da nossa da nossa nação, ela fala muito mais forte quando nós vemos por aí manchetes de casos e mais casos de abusos, de, imoralidades e por aí vai. Mas talvez, se nós pensássemos isso, talvez, quem sabe, dentro das organizações e das empresas, nós vimos, meus irmãos, que a falta de integridade, gera um custo, muito alto para as empresas. Empresas são obrigadas a ter, dentro do seu quadro de funcionários, pessoas que cuidam de fraudes, para que isso não aconteça, e uma área, muitas vezes, chamada de auditoria, compliance ou alguma coisa dessa natureza, em que se fiscaliza se de fato as pessoas estão trabalhando de forma ética. Notem, meus irmãos, como toda a nossa sociedade é mergulhada numa crise de, antiética, de falta de integridade. Mas, a despeito disso, irmãos, talvez a pergunta que eu quero responder nessa noite: nós, eu e você, que estamos nessa cultura, que estamos nesse país, que estamos nessa nação, como nós devemos passar este tempo? Como eu e você devemos olhar para tudo isso que acontece e pensarmos o que nós devemos fazer para ser diferentes? E é pensando nisso, então, meus irmãos, que nós olhamos e contemplamos essa história de Daniel, que, longe de ser uma fábula, mas uma história real. Porque a primeira coisa que nós nos deparamos aqui é que estamos falando de um homem íntegro, mas um homem íntegro no meio de um povo corrupto. Nada diferente do que nós vivemos hoje, não é verdade? Uma pessoa íntegra em volta de um grande povo corrupto. Meus irmãos, a Babilônia tinha caído e um novo império tinha surgido. Tinham levantado homens ao poder. Mas, tal como o Império Babilônico, o Império Persa, Medo-Persa, era um império tão corrupto quanto. E, embora o rei babilônico tivesse descentralizado o poder, no Império Médio-Persa, ele tenta novamente recentralizar o poder e, quem sabe, melhorar a questão da governança. E, para isso, nós vemos então que o rei aqui, ele faz
algo que parece ser bom. Quando ele começa o texto e diz: "Pareceu bem a Dario o rei a constituir para eles 120 sátrapas". Embora essa palavra não seja muito usada por nós, mas sátrapas dá a ideia de líderes regionais. Seria mais ou menos como o que nós temos hoje. Seriam prefeitos, em cima dos prefeitos, governadores, e em cima desse governador, um presidente ou alguém maior. Então, essa era a organização sociopolítico do novo império. E um grande engano, meus irmãos, é pensar que as coisas iriam mudar. Ele via a corrupção no império anterior e essa corrupção ela persistia ainda nesse império. Portanto, o rei Dario tinha um grande problema: como administrar a corrupção do seu império. E para isso, então, ele elege esses homens com o intuito de talvez ter uma governança melhor do seu país. Quem sabe eles roubassem menos, porque essa era a preocupação deles. Mas olha que interessante, Daniel, então, aqui, ele se mostra um daqueles líderes. E eu queria lembrar, meus irmãos, que capítulo 6 de Daniel, nós não temos mais um Daniel jovem como há no capítulo 1. Vocês se lembram quando nós lemos o capítulo 1 de Daniel? Diz lá que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aquele do capítulo 1 era um Daniel um pouco mais jovem. Alguns estudiosos entendem que possivelmente Daniel já tivesse ultrapassado os seus 60, quem sabe até chegado próximo dos 80 anos de idade. Uma idade que muitos de nós está possivelmente aposentado. E era bem possível que Daniel já tivesse aqui, já querendo ou mirando, digamos assim, a tão sonhada aposentadoria. Mas isso ainda não era uma realidade. Mas Daniel aqui, meus irmãos, então, ele é constituído um desses presidentes, um desses governadores. E nós vemos aqui que Daniel ele tinha uma capacidade administrativa aqui que era algo que chamava atenção. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que Daniel era alguém fora da curva, porque o texto diz que nele havia espírito excelente. Essa expressão, espírito excelente, demonstra para nós que Daniel não era qualquer um. Demonstra para nós que Daniel era alguém extremamente capaz do seu trabalho. Não era aquele que buscava um tempinho a mais no café ou tentava ali ganhar hora em algum serviço, mas era alguém íntegro. Íntegro que tinha um espírito de excelência. E notem, meus irmãos, e ele se mantém assim a despeito dos seus colegas de trabalho. Porque o texto diz que eles estavam tentando aqui alguma coisa para ganhar dinheiro. Parece meio novo pensar nisso, né? Governantes querendo ganhar dinheiro de forma ilícita. Se você acha que isso é novo, eu quero te dizer para você, eu quero dizer a você que esse texto tem muito mais de 2000 anos. E desde esse tempo, os governadores e aqueles que exercem poder já tentavam fazer enriquecimento ilícito, roubar do erário público para colocar no seu bolso. E esses eram os colegas de Daniel. Pessoas sem qualquer ética, o importante era se dar bem. Mas agora, meus irmãos, a vida de Daniel nos prova que um homem pode permanecer íntegro mesmo quando ele é vítima de conspiração. Notem que o texto aqui nos apresenta então a história. Dario tinha um problema de corrupção no seu reino, resolve eleger aqui presidentes, pessoas que fizessem essa governança, resolve colocar dentre eles um homem íntegro chamado Daniel. No entanto, Daniel no poder era uma ameaça. E por que uma ameaça? Porque, irmãos, quando uma pessoa é íntegra no trabalho, sabe o que acontece? Sem querer, ou não sendo o objeto não sendo a sua meta, ela consegue denunciar as pessoas que não respeitam as regras. Uma pessoa só, que é bem intencionada no seu trabalho, consegue denunciar os maus intencionados. E notem, o texto nos informa que eles procuravam uma ocasião para isso. Pensa o seguinte, já tinha um esquema ali de corrupção, já tinha um esquema ali de como roubar dinheiro público. Afinal de contas, num reino tão grande, é muito difícil você ter um controle sobre todas as coisas. Então,
Esses presidentes e sátrapas aqui, eles já tinham seus esquemas de corrupção. Só que tinha um problema. Para que esses esquemas dessem certo, eles precisavam que todos interagissem. E esse era o grande problema. Qual que era a pedra no sapato daqueles homens? Daniel. Porque Daniel era alguém íntegro, alguém que respeitava a lei e alguém que era fiel, não só a Deus, claro, como o texto nos diz, mas também fiel ao seu chefe, ao seu governante. E notem que o texto diz que ele era tão bom que o rei o cogitava para uma promoção. Ou seja, ele não só ia ser um daqueles presidentes, mas ele ia comandar. Ele só ia ter o rei acima dele. E a pergunta, então, que fica no texto é: se alguém tão bom assim, tão honesto, fica no poder, como é que nós vamos conseguir fazer um esquema de corrupção? Porque se ele não concorda, como a gente vai conseguir roubar do erário público? Irmãos, justamente isso acontece. E a vida de Daniel nos ensina que mesmo pessoas que estão num ambiente de corrupção podem se manter íntegras. E notem, o texto diz que essas pessoas maquinavam o mal. Mas notem que essas pessoas as maquinavam o mal de uma forma tal que eles fizeram uma investigação na vida de Daniel. Eles foram como quase que detetives e fizeram um pormenor de toda a vida de Daniel. Conseguiram esquadrinhar assim tudo o que ele fazia. Irmão, sabe qual foi a conclusão de tudo aquilo? Depois de dias de investigação, eles se reuniram e disseram: nós não encontramos nada do qual nós possamos usar contra Daniel. Ele é um homem íntegro, ele trata bem a todas as pessoas, ele não rouba, ele é honesto, ele faz o trabalho com destreza, ele é bom no que faz. E agora? Como eu vou acusar alguém honesto? E agora, como que eu vou fazer para tirar alguém da jogada se ele é tão bom assim? E notem, meus irmãos, é nesse momento que eles bolam então um plano. E o plano aqui era tirar a vida de Daniel. Mas como fazer isso? Eles então resolvem aqui lembrar de que Daniel era alguém íntegro e, sobretudo, alguém que orava a Deus. E talvez até num espírito de antissemita aqui, eles resolvem ir contra Daniel usando da sua própria religião. E para isso, então, eles dizem o seguinte: vamos falar ao rei, mexer com o ego do rei, falar: rei, durante 30 dias todo mundo vai ter que fazer oração para você, porque você é o melhor. Você é o melhor rei que nós temos, você é a pessoa mais inteligente e tal. E o rei se sente, de certa forma, bajulado. E notem aqui, irmãos, como a bajulação, ela muitas vezes é falsa. Bajuladores são pessoas falsas. Porque eles bajularam o rei para que o rei fizesse um decreto. Nesse decreto diz o seguinte: durante 30 dias, todo mundo vai ter que dirigir as suas orações e suas súplicas para mim. Ou seja, o rei se sentiu feliz, porque afinal de contas aquilo honraria ele. E notem que quando eles chegam até lá para fazer esse pedido ao rei, eles dizem: olha, rei, nós reunimos todos aqui e todos aqui estão concordando de que o Senhor seja o exaltado do mês. Mas notem, irmãos, isso era mentira. E por que era mentira? Porque faltava uma pessoa lá. Quem faltava? O próprio Daniel. Daniel não estava dentro desse conjunto, desse conluio. Daniel não estava na reunião em que eles decidiram isso. Portanto, usando de bajulação e de mentira, aqueles homens conseguiram um decreto que fora contra o próprio Daniel. Mas, meus irmãos, a vida de Daniel prova que a integridade em fazer o que é certo está mesmo quando as pessoas não veem. E talvez você pense assim: o que que Daniel fez depois que isso aconteceu? Porque, irmãos, pensemos nós. Quando você passa por uma situação de aperto, você busca uma saída que talvez seja o meio do caminho. E Daniel podia, então, ficar o seguinte: eram só 30 dias. Vamos ser sinceros, 30 dias só sem orar, tá tudo bem, não é verdade? Que tal a gente ficar só 30 dias sem orar?
Ou talvez, se a gente orasse agora deitado na cama em voz baixa, ou quem sabe a gente fechasse a nossa janela e a gente fizesse a nossa oração, mas sem ninguém ver, e também só por 30 dias. Teria problema fazer isso? E é engraçado que quando nós olhamos para essa pergunta, talvez a gente pense na nossa cabeça: olha, eu acho que talvez seria um caminho viável, pastor. Mas notem, meus irmãos, não era o caminho que Daniel estava escolhendo. Daniel, ele fez absolutamente igual ao que ele já havia feito antes. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quem teme a Deus não teme homem algum. Quem teme a Deus não teme homem algum. E Daniel, então, prova isso. E o que nós podemos aprender aqui desse primeiro momento de Daniel? Primeiro, que a piedade, meus irmãos, não é um impedimento para a promoção em grandes coisas na sua vida. Notem que Daniel, ele foi alguém piedoso que amou a Deus e foi promovido no seu trabalho. E aquilo glorificou a Deus. Sermos bons funcionários, irmãos, glorificam a Deus. Foi o que aconteceu com ele, é o que acontece com José lá no Egito. São exemplos notáveis de profissionais excelentes que glorificaram a Deus a despeito das injustiças sofridas por eles. Mas notem que a importância também da verdadeira religião. Seus inimigos, eles não encontraram falta alguma. Eles vasculharam toda a vida de Daniel, reviraram a sua vida e lá não tinha sequer algo que condenasse Daniel. Daniel tinha uma ficha corrida, limpa. E a importância, meus irmãos, de lembrarmos que nós devemos ser assim. Íntegros também. Lembrar, meus irmãos, também de algo que a gente precisa sempre ter em mente, de que a profundeza da depravação do homem está em odiar as pessoas que amam o bem. Pessoas honestas, e muitas vezes, não serão bem vistas, inclusive no seu trabalho. Pessoas honestas, muitas vezes, passarão por problemas, mas não porque procuram o seu próprio bem, mas porque entenderam que eles servem um Deus que é muito maior do que isso. Portanto, meus irmãos, se você passa por problemas no seu trabalho, ou seja lá onde Deus te colocou, coloque isso diante do Senhor. Mas, sobretudo, não abandone a integridade da sua vida. Daniel, meus irmãos, era alguém que odiava a prática do mal, mas aqueles bajuladores queriam a morte dele porque eram hipócritas. Quando você se torna mais fiel, você pode ainda ser mais perseguido. Mas se nós pintamos então todo esse quadro, nós vemos como Daniel foi usado por Deus. E para que a gente possa ir para o próximo ponto, eu preciso dizer para você o seguinte: tudo isso, meus irmãos, acontece pela graça do Senhor em fortalecer o coração daquele homem. Note que o texto diz que costumeiramente ele fazia o quê? Ele orava 3 vezes ao dia. E o que o texto dá a entender não era aquela oração que às vezes nós fazemos ali antes das refeições, que dura ali alguns segundos. Mas ele se ajoelhava, ele abria as janelas e ele orava sempre voltado para Jerusalém. Não quer dizer aqui que nós devemos ou precisamos orar voltados para Jerusalém, mas ele orava porque entendia que ali era a bênção do Senhor, a cidade de Davi. Ele orava então voltado para Jerusalém, onde o templo teria-se o templo, mas embora tenha sido destruído, ele vai ser reconstruído, mas ele ora para aquele lugar. No intuito, meus irmãos, de sempre perseverar numa vida de oração. Hoje, nós lemos o texto de Atos 2:42 pela manhã, vocês lembram disso? E o texto dizia que após aquela conversão de 3.000 pessoas, que estavam cheias do Espírito Santo, o texto diz que elas o quê? Perseveravam nas orações. Portanto, o que fortalece nosso caráter como cristãos é o quanto nós oramos e buscamos a presença do Senhor. E como isso não deve faltar nas nossas vidas. Daniel fez o que fez, não é porque ele confiava nas suas próprias forças. Não é porque ele batia no peito e dizia, eu consigo. Ele não confiava no seu próprio braço, mas ele entendeu que precisava da força que vem do Senhor. E através da busca na oração. Daniel, então, foi alguém que orou intensamente. Em muito tempo,
por muitos anos. Daniel já era um senhor aqui. E durante toda a sua vida, desde a sua juventude até esse momento, a oração era algo presente na sua vida. Mas notem, meus irmãos, que o texto caminha. O édito é assinado. Daniel, então, vai ser aqui denunciado. Mas o texto nos diz, a partir do verso 10, que Daniel ele prefere a morte do que transgredir com a sua integridade. Notem, meus irmãos, Daniel prefere morrer do que ser infiel ao Senhor. Daniel não muda a sua agenda de integridade ao saber que estava sentenciado à morte. E é interessante pensar que quando ele foi sentenciado, quando ele ouviu tudo isso, ele fez o quê, irmãos? Ele foi para o seu quarto. E diz o texto que ele tinha uma espécie de quarto de oração em cima da sua casa. Ele foi lá e fez o quê? Abriu as janelas. Ele não tinha nada para esconder. E depois, com as janelas abertas, ele começa a orar. Daniel foi perseguido não por ser corrupto, mas por ser íntegro. Tramaram contra ele para afastá-lo do poder, da integridade. Mas, meus irmãos, ele não se afastou, porque as pessoas íntegras, elas incomodam mesmo. Dario, meus irmãos, caiu na grande armadilha da bajulação. E agora se tornou refém das suas próprias leis. E o homem de maior confiança do seu reino, Daniel, foi sentenciado à cova dos leões. É interessante que quando nós pensamos em cova dos leões, talvez venha à sua cabeça aquele leão que tem lá no zoológico, né? Que está ali mansinho, tranquilo, né? Bem alimentado. Mas, irmãos, era muito comum que tivessem essas covas onde eles colocavam não um, não dois, não três, mas alguns. Inclusive, o texto diz-nos que quando outras famílias caíram lá, antes mesmo de chegarem ao céu, elas foram esmagadas. O que dá a entender que nós tínhamos ali alguns e, quiçá, ali mais de 100 leões reunidos ali. Ou seja, não era algo fantasioso, mas é algo temido. Mas Daniel não foge, Daniel não transgride a lei do Senhor, mas ele continua orando, diz o verso 10, porque isso não mudou o plano dele. Porque, meus irmãos, a verdadeira cova dos leões de Daniel foi justamente pensar que ele foi íntegro a despeito das pessoas que estavam lá. E quando a gente lê essa história, muitas vezes, a gente fica com a impressão de que a dificuldade era a cova dos leões. Mas sabe, a grande verdade é que mais difícil do que enfrentar a cova dos leões foi enfrentar a integridade tendo um meio tão corrupto quanto o que ele teve. Mais difícil do que enfrentar os leões foi enfrentar cotidianamente pessoas corruptas e desonestas. E isso não só por 1 ou 2 anos, mas é que o texto conta por vários momentos em sua vida. Por quase toda a sua vida profissional ativa, ele lidou com essas pessoas. Meus irmãos, o quarto de Daniel, então, foi um momento de sofrimento dele. E às vezes, quando eu leio essas histórias, eu fico a pensar, não sei se você faz essas pausas às vezes, mas às vezes eu faço a pausa aqui e fico pensando assim: como terá sido aquela oração de Daniel antes de, quem sabe, os soldados chegarem na sua casa para o levarem até a cova dos leões? O que será que Daniel falou a Deus? O que será que Daniel pediu ao Senhor? Eu fico pensando e trazendo para mim que se estivesse lá eu ia pedir ao Senhor coragem. Eu ia pedir ao Senhor, me ajuda com esse momento. Ia pedir, Senhor, passa de mim isso. Assim como Jesus também orou. Certamente, meus irmãos, ele deve ter sido tentado a transgredir. Ele deve ter sido tentado a pensar assim: eu posso fazer a minha oração de outra forma. Eu posso talvez orar com as janelas fechadas ou quem sabe sem estar ajoelhado. E talvez essa tentação tenha passado na sua cabeça. Mas a verdade é que Daniel não se deixou levar por nenhuma delas. Daniel foi denunciado, Daniel foi preso, e o texto nos diz então que Daniel foi jogado na cova dos leões. A sua integridade, meus irmãos,
não o livra da inveja, da fúria e da astúcia da perseguição dos corruptos. Mas Deus está com você, sustentando no seu quarto, nas suas orações, e muitas vezes fechando a boca dos leões. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos toda a nossa disposição em servir ao Senhor. Histórias marcantes como essa acontecem não só na vida de Daniel, mas acontecem também na nossa vida. Acontece na vida daqueles que são fiéis. Mas, meus irmãos, para ser fiel é preciso coragem. Mas não uma coragem como as que a gente vê por aí. É preciso aquela coragem que vem dos céus. É preciso de graça. É preciso crescer na palavra. Só consegue um feito desse quem já caminhou com o Senhor alguns passos. Quem está em intimidade com Deus. Só quem anda em oração com Deus. Daniel enfrenta a conspiração de seus inimigos não com armas carnais. Porque, de certa forma, Daniel tinha ali os seus amigos, certamente pessoas que lhe deviam alguns favores. E ele podia, talvez de alguma forma, fazer com que isso virasse contra os seus inimigos. Mas Daniel resolve abrir mão de qualquer astúcia, de qualquer jogo de poder. E ele enfrenta com oração. Dario assina uma sentença que, diz o texto, é irrevogável. E notem, irmãos, aqui a integridade de Daniel era tão grande que o rei tenta, de alguma forma, destituir este edito, destituir o que ele havia assinado. Mas a lei diz dos medos e dos persas que uma vez que o rei falou, não pode voltar atrás. Meus irmãos, a morte de Daniel, então, agora é certa. E é uma morte terrível, ser despedaçado por leões famintos. Daniel então enfrenta essa situação, porque sua oração era constante, sua oração era regular, sobretudo a sua oração era confiante, sua oração era corajosa e a sua oração era cheia de gratidão a Deus. Não sei se você percebeu, mas hoje, durante a nossa liturgia, nós vemos uma das orações de confissão de Daniel. Irmãos, uma das orações mais bonitas de confissão está em Daniel 9, quando ele diz sobre o curar de vergonha. Quando Daniel confessa o seu pecado diante de Deus. E aquela mesma intensidade do capítulo 9, possivelmente é a mesma intensidade que nós vemos aqui. Daniel, meus irmãos, é um homem poupado não dos problemas, mas poupado nos problemas. Tudo está formado aqui, a informação é dada, a execução é decretada. E agora Daniel, então, vai para a cova dos leões. Nos leva, então, até o verso de número 18. Daniel agora, para todos os efeitos, tem aqui as suas últimas palavras. E diz o texto, no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. Esse era o momento, essa é a hora. E o lançassem na cova dos leões. E o verso 16 também nos informa, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Essas foram as palavras, as últimas palavras da sentença que Daniel havia recebido. E o texto nos diz então, a partir do verso 17, que foi trazida uma pedra. Uma pedra é a ideia de um selo. Mas esse selo não era só apenas o selo do rei, mas o texto também nos diz que selou o rei com o seu próprio anel e também com o dos seus grandes, ou seja, ele selou e também os seus conselheiros selaram aquela pedra. O que quer dizer, irmãos? Que era impossível que Daniel escapasse de lá. E o texto nos diz então que Daniel é jogado lá. Mas o rei fica triste. Ele fica tão triste que diz que ele vai para os seus aposentos. Naquele dia, ele não jantou, não almoçou. Naquele dia, ele não quis ouvir música. Naquele dia, ele não estava feliz. Naquele dia, ele não queria nada. E diz o texto que ele passa a noite em claro. Mas, meus irmãos, e agora de forma surpreendente, Deus honra a Daniel. O texto nos diz, quando Daniel é tirado de lá, que um anjo do Senhor tapa a boca dos leões.
Talvez alguém querendo descredenciar esse milagre diz, mas quem sabe Daniel conseguiu uma fresta, quem sabe Daniel conseguiu um lugarzinho em que ele pudesse se esconder. Mas, irmãos, o texto é bem claro em dizer em que Deus o livrou daquele momento, não para a sua glória, mas para mostrar a glória do Senhor. E isso então me leva para o último ponto da minha mensagem. Daniel foi um homem honrado por Deus por causa da sua integridade. Versos de 18 a 28. Meus irmãos, quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida das nossas causas. Quando nós cuidamos do nosso coração, Deus cuida das nossas causas. E talvez você passe por um problema e diga: pastor, eu tenho sido aqui agredido por pessoas que querem o meu mal. Tenho sido violentado nos meus direitos com pessoas que querem o meu mal. Mas, meu irmão, quando você cuida da sua integridade do seu coração, Deus cuida das suas causas. Daniel, meus irmãos, não podia administrar a orquestração dos seus inimigos. Daniel não podia fazer nada nesses planos, mas o que ele pôde fazer é lembrar quem Deus é e o que Deus tinha feito com ele até aquele momento. Cabe, meus irmãos, a fidelidade. Diante dos problemas da vida, não fique pensando às vezes o como talvez prejudicar as pessoas, mas pense assim: como nessa situação eu posso ser fiel a Deus? Gente, dos problemas que a minha vida tem, como é que eu posso ser fiel a Deus? Como é que eu posso ser fiel a Deus no meu trabalho? Como é que eu posso ser fiel a Deus no meu casamento? Como é que eu posso ser fiel a Deus na minha família? Como é que eu posso ser fiel a Deus naqueles grupos que o Senhor me colocou? Como é que eu posso ser fiel a Deus na minha escola? É assim que nós devemos pensar. Daniel creu em Deus, e diz o texto que o anjo fechou a boca dos leões. Daniel creu em Deus e o Senhor defendeu a sua reputação. Quando cuidamos, meus irmãos, da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra todos os nossos inimigos. O texto nos diz que Daniel saiu da cova dos leões. A maldição dos seus inimigos agora recai sobre eles. E notem, meus irmãos, que quando aqueles bajuladores chegam até o rei, eles usam uma frase de efeito para o rei, quando diz assim: vive, ó rei, eternamente. É claro, meus irmãos, que não quer dizer que o rei viveria eternamente, não é essa a ideia, né? Senão Dario estaria conosco até hoje. Mas a ideia de um cumprimento que diz assim: olha, o rei, que você seja honrado, que a sua vida seja boa, que você vive eternamente. Mas eles não estavam preocupados muito com a vida do rei. Eles estavam preocupados com o seu bolso. Portanto, quando Daniel aqui é chamado e o rei, diz o texto que pela manhã o rei corre, porque ele ainda tinha uma esperança, ele corre até a cova dos leões e diz: Daniel, você ainda está aí. E aí sim, Daniel, não de forma bajuladora, mas de forma honesta, diz: ó rei, vive eternamente. Irmãos, essa é a diferença entre os bajuladores e aqueles que querem o nosso bem. Essa é a diferença entre os corruptos e os honestos. Essa é a diferença entre os ímpios e os justos. A integridade é, sem dúvida, aqui o ponto que muda essas pessoas. Entre ser íntegro e não ser íntegro, aqui está o diferencial de Daniel. Daniel, então, honrou ao seu Deus. E como quando cuidamos da nossa integridade, Deus é exaltado. Mais do que Daniel, o nome de Deus aqui foi proclamado, porque o texto nos diz, os versos 26 e 27, que Dario então escreve uma carta para todo o reinado, dizendo: olha, agora todo mundo tem que celebrar, tem que adorar ao Deus de Daniel. Deus, então, meus irmãos, ele é glorificado. Irmãos, eu concluo a minha mensagem desta noite dizendo o seguinte: Daniel, um homem íntegro no meio de um povo corrupto, mas que mesmo assim teve projeção profissional, mas que mesmo assim serviu ao Senhor. Foi alguém que preferiu a própria morte do que falhar com Deus. Muitas vezes, para garantir o nosso emprego, nós muitas vezes somos desonestos, mas Daniel não se importava com o seu emprego e, quiçá, com a sua vida. O mais importante da sua vida, o seu grande objetivo, era a glória do Senhor. Daniel foi honrado por isso. Meus irmãos, assim como Daniel foi injustamente acusado pelos líderes invejosos da época dele, nosso Senhor também foi alvo de conspiração dos fariseus e sacerdotes. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas saiu ileso.
Jesus foi colocado no túmulo, mas ressuscitou gloriosamente. O selo da cova de Daniel, lá do verso 17, lembra o selo posto na tumba de Jesus. Ambos foram quebrados pelo poder de Deus. Daniel era um homem íntegro, mas Jesus é o único completamente justo e sem pecado. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, assim como Deus enviou Jesus para vencer o poder do pecado e da morte. A fé de Daniel em Deus foi o motivo da sua libertação. Da mesma forma que a nossa fé em Cristo nos salva da condenação eterna. Eu não sei, meus irmãos, por quais covas dos leões você está sendo ameaçado, mas eu quero dizer para você: seja íntegro, confie no Senhor, coloque o seu coração em Deus, tema somente a Deus, porque quem teme a Deus não teme aos homens. Jesus morreu em nosso favor. Jesus, assim como Daniel, foi acusado de tudo isso, mas venceu. Portanto, meus irmãos, essa história não inspira apenas crianças na escola bíblica dominical, mas essa história de Daniel nos inspira a viver com integridade. Nos aponta para Jesus, o verdadeiro justo que morreu e ressuscitou por nós. E assim como Daniel confiou em Deus e foi livre da cova dos leões, nós podemos confiar em Cristo, que nos livra do pecado e da morte. Que possamos, meus irmãos, viver com a mesma fé e coragem, sabendo que Deus honra aqueles que são fiéis. E, acima de tudo, que possamos proclamar não apenas a integridade de Daniel, é claro, mas, sobretudo, a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente nos abençoe.